Mais uma vez aquela saudação para os meus queridos favoritos de 2020, aquele bom dia, boa tarde. Hoje vamos tratar sobre um assunto que não está no seu livro, mas que nós não podemos de forma alguma deixar passar despercebido, que é a independência do Brasil. Na próxima segunda-feira, o Brasil estará completando 198 anos de liberto de Portugal, liberto das explorações de Portugal. Antes de discutirmos, desenvolvermos o assunto, vamos orar ao nosso Deus, mais uma vez agradecendo a Ele por essa bênção da aula. Maravilhoso Deus, te agradecemos por tudo que Tu nos concede, pelo sol, pela chuva, pelo alimento. Se de Tua vontade, ó Deus, nos ajuda, nos abençoa para que possamos entender, compreender o que estaremos estudando agora. Abençoa, ó Pai, para que possamos ainda ter um bom final de semana pela frente, possamos cumprir com nossas atividades, descansar. É o que te pedimos, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, como nós já falamos, é um assunto que não está no seu livro, mas que é de suma importância para nossas vidas, porque, gente, é a libertação do nosso país, né? Eu não sei até que ponto eu posso discutir essa libertação, mas a gente fazia parte de Portugal, nós éramos uma colônia de Portugal, uma colônia de exploração, onde Portugal explorava descaradamente tudo que nós tínhamos aqui. E o Brasil se libertou disso aí. Mas tem tantos fatos históricos, tem tantas situações históricas, mas o que nós podemos dizer é o seguinte, é que os fatos históricos que aconteceram não eliminam a liberdade do Brasil. Infelizmente, tem muitas pessoas que dizem, o Brasil se libertou de Portugal, mas se prendeu na própria corrupção que herdou de Portugal. Porque muita gente, fala que o Brasil, quando foi descoberto, povoado por Portugal, vieram de lá para cá pessoas que tinham interesses ruins, pecaminosos. O Brasil serviu de presídio para Portugal, bandidos vieram ser presos aqui, e isso fez com que a população foi se desenvolvendo com uma herança negativa que Portugal também enviou para cá. Mas nada disso elimina a questão de que hoje o Brasil estará completando 198 anos de liberdade de Portugal. Eu coloquei alguns pequenos pontos aqui para a gente ir desenvolvendo o assunto, falando um pouco sobre isso. Independência do Brasil, 7 de setembro, aconteceu em 7 de setembro de 1822, completando segunda-feira 198 anos. Bom, considerando uma percepção pessoal, claro, vocês podem discordar quanto a isso, mas eu não vejo, que o Brasil é aquela situação patriota. Por exemplo, nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos é o principal feriado que existe no país. E eu não vejo que 7 de setembro seja o principal feriado no Brasil. Isso não significa que não haja uma importância, isso não significa que não haja grandes festas patrióticas no país, mas que na prática não é isso que acontece, E nós sabemos que a independência do Brasil é um fato extremamente importante. Nós nos libertamos, ou então até hoje nós seríamos, Nós seríamos uma parte de Portugal. Aí tem gente que diz assim, mas seria tão bom ser de Portugal. Não, por que não? Porque Portugal nunca veio ao Brasil com bons interesses. Portugal sempre levou tudo que o Brasil tinha, as riquezas que o Brasil tinha. Tanto é que quem levantou principalmente as riquezas de Portugal na época foram as colônias que Portugal tinha, inclusive o Brasil, roubando nosso ouro, roubando nossos metais, roubando tudo que tinha valor aqui, porque eles exploravam descaradamente, como que aqui nada importasse, apenas a riqueza que eles poderiam levar para lá. Então, quem proclamou a independência do Brasil? Dom Pedro I. Dom Pedro I foi bonzinho. Não. Nada de bonzinho. Tudo na política tinha interesses. Então, eu coloquei aqui a família real no Brasil, que, se eu não me engano, aconteceu aproximadamente em 1808. A vinda da família real para o Brasil,
Dom João VI, eu acredito. Dom João VI veio para o rei, né, veio para cá passar. A gente costuma dizer a vinda da família real ao Brasil, não para o Brasil, porque na verdade eles não vieram para ficar, eles vieram mais para voltar. Período que o Rio de Janeiro se tornou capital, né, houve um desenvolvimento econômico no Brasil que na verdade era Portugal, mas o rei Dom João VI fez com que houvesse um desenvolvimento, até porque a família real veio para o Brasil e tudo isso ajudou para que o ar de independência começasse a surgir. Só que Portugal não gostou nem um pouco disso, nem um pouco. Primeiro que estava perdendo o controle sobre a sua colônia, uma colônia importante. Segundo que Portugal vinha passando por uma crise econômica muito grande, até que chegou o ponto que foi dito, olha, o lugar do rei é no seu país, Portugal tem que ser a sede do reinado e não uma colônia como o Brasil. Então acabou que Dom João VI voltou para Portugal, mas Dom Pedro I continuou aqui no Brasil. Só uma observação. Quando Dom João VI retornou a Portugal, levou praticamente todas as riquezas que haviam extraído no Brasil naquela época. Ouro, prata, diamantes, levou praticamente tudo. Tudo, para que vocês vejam que o interesse de Portugal não era desenvolver o nosso país, o interesse era explorar para que o país Portugal pudesse se desenvolver economicamente, riquezas cada vez mais. Não é à toa que nesse tempo, quanto mais territórios você tivesse, mais rico você era, mais poderoso você era. Com todo o processo histórico, Portugal queria que o Brasil caísse no que o Brasil estava melhorando. Por exemplo, no sentido econômico, uma certa independência econômica, o Brasil estava conseguindo fazer alguns acordos importantes, ter receita, venda e compra de mercadorias, mas Portugal não estava gostando nem um pouco. A gente vai perder a nossa colônia, a gente vai perder a nossa riqueza. Então, Portugal voltou a querer massacrar o Brasil como uma colônia. Só que a partir daí, não só o governo que aqui está, eu acho que até estava passando uma novela mentirosa, mas uma novela que mostra um pouquinho do que aconteceu, né? Eu nem sei se está passando, se estava passando, mas eu lembro que estava acontecendo alguma coisa com relação a essas novelas aí. Então, acho que eu me perdi, mas eu vou voltar. Não só a população que aqui estava, como também os líderes do Pedro não aceitavam mais que o Brasil voltasse a ser uma simples colônia de Portugal, onde era explorado e nada mais. Mas eu volto a dizer, Dom Pedro não era o bonzinho da história. Na verdade, Dom Pedro nem era um bom homem. Ele nem era um bom homem, era um homem que não respeitava suas esposas, era um homem que viveu com muitas mulheres. Perante a palavra do nosso Deus, a gente nem pode afirmar que ele era um bom homem, porque a história conta que ele não foi um bom marido, ele não foi um governante exemplar, nada disso. Mas foi ele que deu o grito da independência às margens do rio Ipiranga, neste 7 de setembro de 1822, liberdade ou morte. A partir deste momento, o Brasil passa a ser uma monarquia, passa a ser independente, mas não como república que nós estamos estudando. O Brasil passa a ser uma monarquia onde Dom Pedro passa a ser o regente, o imperador, né? Dom Pedro I. Vocês estudaram bastante sobre a monarquia no 4º ano, vocês devem lembrar de alguma coisa. A partir da independência, em 1822, o Brasil passa a ser uma monarquia governada por imperador. Lembrando que monarquia o povo não votava, né? O poder era hereditário, de pai para filho, se herdava. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o 7 de setembro significa a liberdade da exploração de Portugal. O Brasil passa a ser um país independente, que vai começar a andar com as próprias pernas. Nós vimos, tanto na monarquia quanto na república este ano, que não é um caminho fácil, não foi um caminho fácil, né? E a realidade atual mostra que nem será no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas
mas a realidade atual mostra que vai ser também um pouco difícil. Contudo, hoje nós somos um país independente, livre daqueles que disseram que nos descobriram, que foi Portugal. Na próxima segunda-feira, o Brasil completando 198 anos, porque foi independente em 1822, completando 198 anos de independência. Aí você diz, oxe, então tem várias cidades no Brasil que é mais velha do que o próprio Brasil. Sim, com certeza, porque as cidades, muitas foram construídas antes mesmo do Brasil ser um país independente. Por exemplo, Maceió é mais velha do que o próprio Brasil. Maceió tem mais de 200 anos. Aí você tem cidades muito antigas como Recife, Olinda, São Vicente em São Paulo, que tem mais de 450 anos. Cidades que foram formadas antes do Brasil ser independente, mas que já eram cidades. Então, o que eu quero principalmente que vocês entendam é que esse feriado, 7 de setembro, é o feriado da independência do Brasil, a nossa libertação. Deixamos de ser colônia de Portugal, deixamos de ser explorados diretamente por Portugal. Tudo maravilhoso? Não. Infelizmente, nós temos aí uma pátria corrupta. Infelizmente, nós temos uma pátria que hoje é muito complicado a gente pensar como será o futuro, mas devemos confiar no nosso Deus, porque Deus está no controle de tudo. E como eu já falei aqui, todo o governante, ele é enviado por Deus. Sim, devemos crer nisso, confiar nisso. Mas Deus também pode enviar um governante para castigar o seu povo pecaminoso. O governo ele pode ser uma bênção, mas ele também pode ser um castigo para o povo. Um povo que desonra ao Criador. Mas essa data é uma data feliz. É uma data que deve ser comemorada, porque nós nos livramos da exploração em Portugal. Tá bom? Grande abraço para vocês. Na segunda-feira não terão vídeos, porque como já sabem é feriado. Descansem esses dias, mas não deixem de cumprir com suas atividades. E o melhor, também não terá atividade, tá bom? Mas tem várias outras, que eu sei que tem alguns que não fizeram ainda, então vão fazer. Grande abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau!